nasci em Pedro Leopoldo, sou mineiro, em 1944, para ser mais preciso. Logo que nasci, minha família estava à época residindo, meus pais residiam em Leopoldina, na Zona da Mata, onde fiquei 8 anos e retornei a Pedro Leopoldo. E tive a felicidade de estudar no curso, à época, primário, posteriormente ginásio, em Pedro Leopoldo, em bom colégio. Eu gostaria até de fazer um destaque. Eu acho que eu sempre me considerei uma pessoa extremamente privilegiada pelas circunstâncias da vida que me cercaram. Isso porque meu pai era um negro, meu avô também, eu nem conheci meu avô, mas meu bisavô era um africano, descendente de africano, e na época de escravidão. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, sobretudo, a luta de meu pai, e eu fiz menção à minha formação em bom colégio, posteriormente tornou-se até um colégio estadual, em Pedro Leopoldo. Meu pai é que sempre foi um sonhador e muito determinado. Ele foi, na família de meus avós, o primeiro a se formar em um curso superior. E um dos primeiros engenheiros negros a se formar no Brasil, à época na Universidade de Minas Gerais, origem da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu digo isso porque as pessoas ficam, mas como assim? Eu digo sempre, às vezes Deus olha para a gente, ele olha para todos nós com muito carinho, mas ele às vezes dá condições assim, mais privilegiadas. Eu me considero um privilegiado a esse respeito. Rapidamente, estudei em Pedro Leopoldo, após o quê? E aí vi um privilégio muito expressivo. Eu disse a meus pais que queria ser padre, estudar no seminário, fui para o seminário em Belo Horizonte, seminário arquidiocesano, seminário provincial Coração Eucarístico de Jesus, onde, terminado o ginásio em Pedro Leopoldo, eu fiz o clássico, que à época era o clássico, 2 anos de clássico, que era o sistema do seminário, fiz 3 anos de filosofia e 2 de teologia. E assim, com esse privilégio dessa formação, eu fui fazer, quando deixei o seminário, faltando 2 anos para me ordenar, diga-se, eu conto essa história permita-me, com muita vaidade, porque ter sido formado junto aos padres lá na Arquidiocese de Belo Horizonte foi um privilégio. Eu optei por fazer o curso de Direito e fiz o vestibular e fui aprovado no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Sabe que a vida é muito interessante. Mas por quê? Eu, quando resolvi sair do seminário, eu disse, eu quero fazer uma ciência ligada às pessoas. Eu gostava e gosto muito de pessoas. A gente tem que ter sensibilidade para as pessoas. Aí eu tinha um colega lá que tinha vindo da Itália, Luciano, veio da Itália fazer o curso de teologia, foi meu colega no primeiro ano de teologia. E ele era formado em Direito. Aí me deu as dicas sobre Direito e tudo, e eu achei muito interessante aquela questão, e coloquei a esse lado a hipótese também o curso de Psicologia. Mas resolvi fazer o curso de Direito. E permito-lhe dizer, assim, uma confidência. Pouca influência de alguns amigos, sobretudo aquele que foi posteriormente o ministro Zé Luciano de Castilho Pereira, meu conterrâneo de Pedro Leopoldo, com quem eu já convivia. E eu achava então advogado José Luciano de Castilho Pereira, ele se formou em 1960, diga-se de passagem, uma pessoa, vamos simplificar, uma pessoa marcante, notável. E esse testemunho de vida que ele dava, ele que tinha muitos valores humanos, também foi formado numa orientação muito determinada, católica também, ele se formou à época na Universidade Católica, posteriormente a PUC, de Minas Gerais, hein? De Belo Horizonte. Então, eu resolvi fazer o curso de Direito. E a vida é assim. Depois a gente fala assim, mas a gente sempre buscando o melhor para a gente, né?
mas me pareceu o melhor caminho. E eu me considero também isso um privilégio. Escolhi um ótimo curso em que eu me gratifiquei muito. Na área de Direito eu me formei em 1970. À época, eu estava dando aula, eu dava aula no Colégio Pedro Leopoldo, né? Eu sou muito de origem, né? Quando saí do seminário, passei a dar aula no colégio, era particular e se tornou estadual, Colégio Estadual de Pedro Leopoldo, aula de português. Então, eu dava aula de português. Quando me formei em 70, comecei a advogar. Parece até repetição. Mas o primeiro escritório de advocacia em que fui aprender, foi com o ministro Luciano em Pedro Leopoldo. Depois, um pouco mais à frente, já ainda imediatamente formado, juntamos alguns colegas que se formaram na Faculdade de Direito e criamos um escritório de advocacia em Belo Horizonte. E aí começamos a advogar em Belo Horizonte, com alguns colegas, e em Pedro Leopoldo. E assim nós começamos a aprender o que era o direito na prática. Né? E à época, repito, até 1974, eu continuei dando aula em 73, continuei dando aula em Pedro Leopoldo. Em 74, eu passei a trabalhar no Tribunal de Contas da União. Aí limitei a minha advocacia de forma muito restrita apenas a Belo Horizonte. Trabalhando no Tribunal de Contas da União, resolvi tentar buscar outros caminhos. Eu era, à época, técnico de controle externo do Tribunal de Contas da União, que era um cargo que hoje corresponde ao auditor, né? Basicamente. Então, eu passei a fazer doutorado na Faculdade de Direito da UFMG e, aberto o concurso para o Ministério Público da União, resolvi fazer o concurso. E abriu-se também o concurso para o juiz de trabalho substituto, no TRT da Terceira Região. Então, eu me inscrevi nos dois. Fiz as provas orais para o Ministério Público da União. Inclusive, estive aqui em Brasília fazendo prova, e o concurso ficou suspenso para a realização das provas orais. E nesse interregno, fiz o concurso para juiz de trabalho substituto e fui sendo aprovado. Quando eu assustei, eu tinha sido aprovado em todas as etapas, sendo o primeiro lugar do meu caríssimo amigo Luiz Otávio Linhares Renault. E eu no segundo lugar lá, foram 6 só aprovados. E aí pronto, a vida me levou à magistratura. Foi muito rico. A vida era bem diferente, né? Do que hoje acontece com os magistrados trabalhistas, né? Houve, à época, a criação de várias juntas de conciliação e julgamento. Eu fiz concurso e tomei posse dia 6 de junho de 1979, na véspera do aniversário do meu pai. Por isso eu fixo de forma muito fácil. E tomei posse como substituto. Trabalhei substituindo em vara de Belo Horizonte, na época, a 8ª vara, em Goiânia, quando a Alice Monteiro de Barros, que foi minha colega de turma na faculdade, ela pediu remoção para Betim, e eu fui substituí-la durante o mês. Trabalhei em Conselho Lafayette, e logo depois, janeiro de 1980, o presidente de então desembargador, Alfio Amauri dos Santos, ele me determinou que eu fosse a Coronel Fabriciano para instalar a vara, à época Junta de Conciliação e Julgamento de Coronel Fabriciano. Nós a instalamos, ela foi instalada no dia 12 de fevereiro de 1980, se minha memória não me trair, e já no meio do ano, em junho, julho,
eu fui nomeado presidente dessa vara. Eu comecei como substituto. E aí comecei a minha trajetória, né, como juiz-presidente. Muito rápida. Com a magistratura, ela, ainda sob a influência da belíssima conferência do Frei Beto, na promoção que houve aqui no tribunal, a magistratura, para aqueles que, para mim, que passei a descobri-la, me pareceu muito importante, porque eu passei a morar em Coronel Fabriciano, sentindo a comunidade Coronel Fabriciano, e uma comunidade, uma região com uma industrialização efervescente, você sabe disso, com a Açominas e outras mais. Então, o que acontece? É melhor dito, a Açominas de Ouro Branco. Com a Usiminas e outras indústrias paralelas. Então, eles tinham necessidade de ter resposta da Justiça do Trabalho sobre algumas questões, e isso me enriqueceu muito, esse convívio, muito, muito, muito. Um ano depois eu fui para Betim, fiquei lá também mais um ano como presidente, depois fui para Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte para presidir, já agora, 80, 81, 82, presidi a 8ª Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte. E lá fiquei, até, no primeiro grau, né, até 1993. A vida é uma escola, né? Então, eu era juiz. Juiz tem um grande desafio. Juiz presidente de vara, juiz substituto. Ele é um solitário. Hoje as comunicações se fazem com mais frequência. Mas ele é um homem só, para decidir sozinho. Hoje, sobretudo pelos meios de comunicação hoje mais ágeis, eles convivem muito. Mas o magistrado que atua sozinho, ele, quando vai para um tribunal, como nós somos, todos que estão aqui, que são de carreira, também tem essa linha histórica, né? Ele aprende a trabalhar em colegiado, que é uma riqueza. Você que decidia sozinho, correndo o risco de errar sozinho, né? E agora você atua em colegiado e tem a oportunidade de ouvir ponderações, reflexões de um colega. E isso enriquece a pessoa, permite que você provavelmente acerte mais e ao contrário, erre menos. Não é isso? Isso é uma riqueza muito grande. Foram 5 anos muito, muito positivos. O Tribunal Regional da Terceira Região e eu tenho para mim, que continua sendo, um tribunal exemplar. As circunstâncias sempre sopraram, e nesse momento, mais do que nunca, sopraram a meu favor. Nós tínhamos 2 vagas no TST, uma oriunda da aposentadoria do ministro Orlando Teixeira da Costa, outra oriunda da aposentadoria do ministro Manuel Mendes de Freitas. Manuel Mendes de Freitas é mineiro. O TST fez uma lista com 4 nomes. O que aconteceu? Amigos sustentaram, levantaram a bandeira que seria uma oportunidade do TST ter o primeiro negro em sua composição. É a comunidade negra que sempre luta com toda propriedade para a afirmação dos valores do negro. Me enxergou, eu nunca participei de movimento negro. Me enxergou e me abraçou e me envolveu. E isso, você vê as circunstâncias de vida. E eu confesso a você, eu nunca fiz essa pergunta ao presidente Fernando Henrique Cardoso, com quem eu tive um nunca visto, tempos após eu ser ministro aqui. Mas, para mim, foi um fato indiscutível. Eu posso ter algumas qualidades, mas o fato de ser negro, isso influenciou fundamentalmente. Conto um episódio. A minha posse, no dia 15 de julho de 1998, foi uma festa para muitas pessoas. Inclusive, várias que eu nem conhecia pessoalmente. Alguns já conhecia. E resumo toda a história com uma frase do Abdias do Nascimento, que eu não conhecia pessoalmente, esteve à minha posse.
Ele foi constituinte na nossa Constituição de 88. Ele disse uma frase que eu não me esqueço. Chegamos aqui, nós agora podemos continuar chegando a outros lugares. Essa frase, para mim, resume todo o significado para aqueles que, à época, lutavam e continuam lutando, e cada vez mais um movimento que ganha força para aqueles que têm tratamento diferenciado, né, na sociedade. Eu coloco isso como uma referência histórica, né, e traduzo de forma até muito singela, porque em 2003 nós tivemos a nomeação, já então com o presidente Lula, né, a nomeação do Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal. Eu descobri que o movimento negro tinha uma causa justa, pelo qual eu, a partir daquele momento, eu não tinha nenhuma participação, confesso a você, não tinha. E a gente, às vezes, é importante a gente sentir a história, pisar na história. Então, aí eu senti a importância desse movimento. Assim como, efetivamente, passei a me envolver de forma não como absolutamente comprometido só com isso, mas sempre comprometido com esses valores. Tanto assim que eu, à época, quando vim para cá, já era professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu pedi fiquei à disposição da UNB, e depois houve um processo de redistribuição, então passei a ser professor da UNB. Mas na UNB também, aí já participei dessa movimentação, inclusive para a criação de cotas dentro da universidade, especificamente da UNB. Isso tudo é envolvimento para lhe mostrar como é que a vida vai se desenvolvendo. A gente tem que ser permeável às circunstâncias. Eu me lembro de um hábito, de um costume, que sempre me pareceu muito rico aqui no TST à época. Os temas polêmicos, os temas relevantes eram discutidos, entre nós, ministros, informalmente, antes de ir para a exposição pública, na sessão pública. Qual é a vantagem disso? É porque poder-se obter dessa forma uma melhor explanação, um melhor aprofundamento da questão, que você já sabia, inclusive, estudava antes. E você, às vezes, que tinha algumas ideias, tinha essas ideias superadas. Isso era um hábito, a meu ver, muito salutar, que ocorreu na administração, a partir de Francisco Fausto, de Vantuil Abdala e outros ministros que se sucederam. Eu sempre achei isso muito relevante, a ponto de manter, sobretudo, a unidade do grupo. A unidade do grupo existe, ainda que haja divergência de entendimentos. Nada disso. Posições, nós não somos um órgão que vai ter uma posição única, em que todos estão de acordo. Nós podemos ter divergências respeitosas, mas nós podemos encontrar pontos de convergências, respeitando sempre a maioria, e ainda que você não fique convencido, mas o que há de prevalecer é sempre o entendimento majoritário. Fui o segundo diretor da ENAMAT. O primeiro foi o ministro Ives, em 2006. Eu me tornei diretor da ENAMAT em 2007. Fui até 2007, 2009, na administração do ministro Ronaldo Lopes Leal. Muito bem. A ENAMAT estava dando seus primeiros passos. Eu me lembro que nós tivemos dois grandes envolvimentos. Eu me recordo rapidamente. Primeiro, de criar condições e estimular a criação de escolas de formação de magistrados, formação e aperfeiçoamento dos magistrados em todos os tribunais regionais. À época, nós não tínhamos, e ao final do nosso mandato, todos os tribunais
já tinham os 24 tribunais regionais. À época, se não me engano, no início eram 15, que já tinham 15 escolas que já tinham sido criadas. A outra questão foi uma busca de criar uma regulamentação, uma unificação de programa de formação, de aperfeiçoamento dos magistrados nos tribunais regionais. Porque na estruturação que foi feita, e até hoje é seguida, o primeiro curso, formação inicial, é aqui na nossa ENAMAT. E os regionais cuidam da formação continuada, aí de acordo com as necessidades. Porque o magistrado, ele não nasce pronto. E ele tem contínuos desafios. Não só desafio por situações que ocorrem ao longo de sua trajetória, mas até desafios decorrentes da legislação, da nova legislação, de alterações da legislação. Então, impõe-se a sua continuada formação. O magistrado, a meu ver, lógico, é um dos princípios básicos que eu sinto, ele tem de saber responder às necessidades. Tem que estar, no mínimo, junto ao seu tempo. Estar no momento certo, vivendo o momento certo. Além de estar sempre com o povo. Sempre ele sentir o povo. À medida, ele tem de buscar conhecer o seu povo, sentir o seu povo, para dar a melhor resposta à comunidade. O exercício da minha presidência foi muito rápido, né? Eu tomei posse em 2013, dia 6 de março de 2013, e aposentei-me no dia 26 de fevereiro de 2014, porque a idade corre para todo mundo. Então, em 2014, eu fiz 70 anos. Então, o que aconteceu? Eu, de forma muito determinada, a gente colocou alguns objetivos. Um deles, eu digo a você, foi tentar trazer para o tribunal as representações sindicais, através de sindicatos, confederações e centrais, tanto representativos de empregados quanto de empregadores, para estarem mais presentes no nosso convívio. Eu acho que isso foi um grande caminho que nós fizemos. Outra questão em que nos envolvemos, que eu me recordo muito nitidamente, foi em relação a uma iniciativa de alteração na legislação processual trabalhista. O que ocorreu, que tinha sido iniciada por ocasião de encontros que nós fizemos aqui, sobretudo na administração do ministro João Oreste Dallazen. Houve apresentação de projetos, os projetos estavam em curso quando eu era presidente, houve um envolvimento muito profundo nosso, e eu me recordo que eu me vali muito da colaboração efetiva e oportuna do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, meu conterrâneo mineiro, né, nos contatos com o Poder Legislativo, e houve a celebração, né, o resultado efetivo ocorreu com a Lei 13.015 de 2014, já sob a administração do ministro Barros Levenhage. Foi uma festa muito bonita, que houve representação de várias camadas, inclusive dos negros. Aí eu posso dizer a você, a comunidade negra, de que eu convivo com vários representantes, várias manifestações, ela se orgulha muito dela mesma, das pessoas que integram essa comunidade e aceitam essa comunidade. Sorte que havia representantes, não só dos movimentos negros, mas ao longo da jornada a gente cria amigos conterrâneos de Pedro Leopoldo, amigos de Belo Horizonte, a gente vai fazendo um círculo. Foi uma celebração, vamos dizer assim, uma grande celebração. Me senti muito gratificado. Já havia uma decisão, uma previsão legal da instalação de processo judicial eletrônico. Quando o ministro João Oreste Dallazen assumiu a presidência, ele decidiu, e ele sempre foi um homem
muito determinado e voluntarioso, decidiu implantar. A administração dele, a gestão dele, que me antecedeu, foi exatamente nesse sentido. E ele chegou a implantar em alguns tribunais e também deu os primeiros passos aqui dentro do TST. Logo depois eu assumi, em que o PJE, que estava já caminhando, começou, logicamente, nós tínhamos de dar continuidade a esse trabalho, com vários problemas, porque você sabe que a tecnologia ela avança muito, né? Formamos uma equipe especialmente sobre a questão de informática, trouxe juízes que já conviviam e tinham bom domínio nessa área para estar ao nosso lado, como auxiliares da presidência, para ajudar na implantação. Os desafios foram vários. Eu cito até um caso. Lá o PJE no Rio de Janeiro, eu me lembro que, por questões variadas, houve alguns problemas, sobretudo nisso, que eu teve de suspender a continuidade dele para fazer correções. Tudo isso foi feito. Mas foi muito bonito nós termos participado disso. Primeiro, isso revela o pioneirismo da Justiça do Trabalho. Hoje, se você olhar para trás, mas isso era primário. Hoje a evolução é outra. Hoje, inclusive, a matéria é objeto de regulamentação pelo próprio CNJ, que é um órgão, vamos dizer assim, órgão da gestão do Poder Judiciário, fundamentalmente. Né? Então, nós sabemos que houve uma grande evolução. E o PJE é uma extraordinária simplificação e facilitação. Hoje ele está numa fase bem avançada. Hoje o TST coordena, tem uma equipe integrada, sobretudo, por ministros e desembargadores e juízes. Hoje nós temos uma visão bem mais completa de projetos, de programas que são aplicados. Eu me recordo que quando o ministro Brito Pereira estava aqui, há eu não sei bem como se chama, projeto BenTV, que da época, a gente acompanha. Então, são inovações para consagrar e modular esses avanços tecnológicos. Eu acho que isso é um caminho irreversível, é um instrumento útil para uma melhor prestação jurisdicional, que evidencia uma coisa: a máquina ela tem de estar a nosso serviço. Quanto melhor for o aproveitamento, melhor para aqueles a quem destinamos o nosso trabalho, que são os jurisdicionados. Mas nós devemos estar sempre presentes para dar o sentido da humanidade à aplicação da máquina. A máquina sozinha, eu costumo sempre dizer, ela não tem sentimento. Ela pode fazer operações, mas ela não sente. E nós, humanos, devemos nunca nos esquecer daquilo que é fundamental. Ter o sentimento para a aplicação da justiça. Eu me recordo que o ministro João Arécio Dallazen, quando era presidente, ele foi presidente de 2011 a 2013, então nós estávamos na construção dos estádios. Aí ele lançou, se bem minha memória não estiver falha, ele lançou e encampou a tese do trabalho seguro, evitar acidente de trabalho. E eu me lembro que quando eu estava na presidência, nessa ótica em que você situa a pergunta, eu tive a oportunidade, juntamente com colegas, de lançar e afirmar a necessidade de uma conduta protetiva à criança, aos jovens, a proteção à infância em relação ao trabalho, porque nós bem sabemos o que ocorre aqui no Brasil em relação à infância, que é uma mão de obra explorada, infelizmente. Há uma curiosidade extraordinária, porque eu me recordo, historicamente, eu estava no tribunal. A Justiça do Trabalho, à época, passou
a ser alvo de várias críticas, no período que antecedeu a emenda. Por várias circunstâncias, não vem aqui ao caso relatar. E a defesa da justiça do trabalho, à época, que se iniciou, eu me recordo perfeitamente da atuação do ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, que sucedeu ao ministro Almir Pazianotto aqui na corte. Ele se envolveu e mobilizou toda a justiça do trabalho à época. E aí eu costumo dizer uma coisa muito interessante. Nós que corremos o risco, à época de alterações constitucionais, de termos o poder reduzido, com a emenda 45, com apoio, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, especificamente à época comandada pelo ministro, sob a presidência do ministro Nelson Jobim, nós tivemos a nossa competência ampliada. Deixamos de ficar limitados à relação de emprego. Passamos a abranger a relação de trabalho, que envolve também a relação de emprego. E isso, para nós, tem um significado muito grande, sobretudo no momento de hoje, em que a relação de emprego se apresenta como uma das hipóteses de o homem se afirmar pelo trabalho e se relacionar na prestação do trabalho. Em uma economia que é muito diversificada, em uma economia que busca novas formas de realização de empreendimento. Então, se nós temos competência em relação ao trabalho em si, essa competência abrangerá também todas as formas de trabalho, ainda que sejam autônomos. A competência será sempre da justiça do trabalho. E aí vem, se me permite dizer, um ponto de vista que eu acho relevante se dizer, que é importante que a sociedade descubra que a relação de trabalho pode ser feita de forma autônoma, mas tem de ser feita de forma a garantir ao homem trabalhador todos aqueles direitos fundamentais e básicos que decorrem de sua cidadania. Problema de saúde, problema de segurança, problema de condições de trabalho, problema de trabalho decente. Isso independe de ser ou não um trabalhador, um empregado subordinado. Cada vez mais, a sociedade descobre que o Poder Judiciário é imprescindível, não porque ele existe formalmente, por força da Constituição, entre os três poderes legitimamente constituídos, mas é porque ele é um fator determinante imprescindível para a segurança, a tranquilidade da sociedade. E, em decorrência disso, é fundamental, em minha ótica, que os que exercem poder no Poder Judiciário tenham a sensibilidade de entender que o Poder Judiciário é um serviço à sociedade. Quando eu digo que é um serviço, é no sentido de que isso não é para eles, dado para eles, é dado para a sociedade. E eles são servidores da sociedade. Daí porque uma das características, na meu ver, fundamental do Poder Judiciário deve ser, efetivamente, ele se resguardar, ele se revelar em toda a sua força como um poder que se apresenta com expressão. As divergências devem ser estabelecidas internamente, mas o Poder Judiciário, quando se apresenta e dá a resposta, deve dar a resposta mais adequada como fruto de reflexão e fruto da melhor conclusão. E aí você me pergunta, especialmente a Justiça do Trabalho. Às vezes se pergunta, a Justiça do Trabalho tem futuro? Haverá emprego? Haverá trabalho com tanta evolução tecnológica? O sentimento que eu tenho,
e a história mostra isso, é que nós podemos variar a forma de trabalhar. Nós podemos diminuir a presença do trabalhador no serviço. Podemos pensar nisso. Mas a existência do trabalho é imprescindível para a constituição da sociedade. Nós, partindo daquilo que ouvi ontem do Frei Beto, eu diria com muita propriedade, nós somos seres do mundo. Então, se nós somos seres do mundo, nós devemos ter exatamente a capacidade de atuar no próprio mundo, para que, efetivamente, ele tenha expressão e que nós nos integremos ao mundo para sempre buscando aquilo que é melhor para o mundo e para nós, integrantes desse próprio mundo.